gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Maria Vitória, eu sou graduanda do curso de História pela Universidade Estadual do Ceará, no Polo de Camusim. E neste vídeo vocês irão compreender um pouco sobre as fases da Revolução Industrial. Espero que gostem e prestem bastante atenção. As fases da Revolução Industrial. Você já parou para pensar quais foram os principais acontecimentos de cada fase da Revolução Industrial? Em cada fase da Revolução Industrial, houve desenvolvimento tecnológico. Por exemplo, na primeira, surgiu a máquina a vapor, as ferrovias, a utilização do carvão e metais, o surgimento das fábricas. Na segunda fase, surgiu a eletricidade, o motor a combustão. E na terceira fase, que se estende até os dias atuais, foram inventados os computadores, a internet, a biotecnologia, a robótica e assim por diante. Para facilitar a compreensão da Revolução Industrial, o processo foi dividido em fases, com características comuns. É importante ressaltar que a divisão tem o objetivo de facilitar a compreensão sobre o assunto. Porém, há limitações, já que cada país possui particularidades no processo de industrialização. A primeira Revolução Industrial foi concentrada na Inglaterra entre os anos de 1760 e 1860. Nesse período surgiram as primeiras fábricas de tecido que utilizavam o tear mecânico. A principal fonte de energia utilizada nas indústrias foi o carvão mineral. O desenvolvimento dos teares mecânicos está relacionado à crescente influência econômica e política exercida pela Inglaterra na Índia. Essa região era grande produtora de algodão e consumidora dos tecidos ingleses, e as relações comerciais com as Índias se intensificaram após os atos de navegação em 1652. A colonização inglesa, com o fortalecimento de sua naval, consolidou-se no século XIX. Isso garantiu o acesso a um grande mercado consumidor e facilitou a obtenção de matéria-prima barata, no caso do algodão. Outra inovação importante no período foi a construção da primeira ferrovia inglesa em 1825. Foi o início de uma revolução no sistema de transporte que alterou a noção de espaço das pessoas. A segunda metade do século XIX foi marcada pela expansão da segunda Revolução Industrial para outros países, como na França, Alemanha e Estados Unidos. As fontes de energia foram diversificadas. Os cientistas conseguiram viabilizar a transmissão em longas distâncias de energia elétrica. Aos poucos, ela passou a ser utilizada como fonte de energia nas indústrias. Nesse mesmo período, a mineração ganhou impulso com crescente demanda pelo ferro e carvão. A siderúrgica ganhou destaque na economia. Muitas ferrovias foram construídas na Europa, conectadas ao mercado de consumidor e garantido o abastecimento de matéria-prima e fonte de energia. A estrada de ferro se tornou um símbolo do progresso da sociedade industrial. Com isso, a Inglaterra permanecia como a maior potência industrial até o final do século XIX, mas começou a enfrentar a concorrência de produtos industriais de outros países. O crescimento da concorrência levou a uma grande crise. Pequenas fábricas foram as mais prejudicadas durante essa crise. Muitas declararam falência. Uma nova ordem de capital aconteceu e a condição de vida das classes operárias gerou protesto. Esse período ficou conhecido como capitalismo monopolista, devido à concentração de mercado nas mãos das grandes empresas. Ou seja, como já foi explicado, houve várias mudanças no setor industrial
assim como também nas vidas das pessoas e no espaço urbano. Agora eu vou passar para vocês um vídeo explicando melhor sobre as fases da Revolução Industrial, tá certo? Preste bastante atenção. A primeira fase tem uma duração de 100 anos, tendo início em algum momento da década de 1760 e se estendendo até 1860. Como a Inglaterra foi a nação pioneira no processo de industrialização, as indústrias surgiram apenas nessa região do planeta no período abordado. O carvão foi o principal combustível para o funcionamento das máquinas, que nesse momento tinham motores a vapor. É possível perceber também o predomínio da indústria têxtil, ou seja, a produção de tecidos foi a atividade que mais se desenvolveu neste período. As primeiras máquinas foram construídas com a utilização do ferro, que por sua vez necessitava de minério de ferro como matéria-prima básica para a sua constituição. Este foi um momento especialmente difícil para os trabalhadores, pois predominavam as péssimas condições de trabalho e as precárias condições de segurança para os trabalhadores. A inexistência de legislação trabalhista para amparar e proteger os operários tornou a situação ainda mais complicada. A segunda fase da Revolução Industrial tem início em 1860 e se estende até 1945, data do fim da Segunda Guerra Mundial. Se na primeira fase da Revolução Industrial a Inglaterra esteve sozinha durante 100 anos, a partir de 1860 ocorre a expansão da industrialização para outras partes do mundo. Os novos países industrializados foram França, Bélgica, Holanda, Itália, Alemanha, isso no continente europeu. Fora da Europa, os países industrializados de maior destaque foram o Japão e Estados Unidos da América. Ocorre um intenso desenvolvimento tecnológico na segunda fase da Revolução Industrial. O petróleo passou a ser utilizado como principal combustível para as indústrias. Junto com ele, houve o desenvolvimento da energia elétrica como força motriz. Ocorre também uma ampla diversificação da atividade industrial. Se na primeira fase havia o predomínio da indústria têxtil, no segundo momento aconteceu o desenvolvimento dos setores eletroeletrônico, químico, metalúrgico, dentre vários outros. Com o desenvolvimento do setor metalúrgico e siderúrgico, foi possível substituir o ferro pelo aço, oferecendo um leque maior de opções para as indústrias. Nesse momento, já havia uma intensa mobilização dos trabalhadores e uma ampla difusão das organizações sindicais. A luta dos trabalhadores foi responsável pela melhoria nas condições de trabalho e pela pressão junto aos governos com o objetivo de criar uma legislação trabalhista. Aqui nós temos uma imagem com o desenvolvimento das atividades nos setores siderúrgico e metalúrgico, que juntos formam a chamada indústria de base, responsável por produzir matérias-primas de ferro e aço para os demais setores da indústria. A terceira fase da Revolução Industrial começa em 1945, ano do término da Segunda Guerra Mundial, e se estende até os dias atuais. Este momento é caracterizado pela ampliação da capacidade produtiva das empresas, objetivando alcançar não somente quantidade, mas fundamentalmente qualidade para ampliar e manter a fidelidade dos mercados consumidores. A terceira fase da Revolução Industrial provocou um avanço notável em diversos setores, principalmente aqueles ligados à alta tecnologia. Setores tais como telecomunicações, internet, robótica, engenharia genética e microeletrônica foram as que mais desfrutaram desse desenvolvimento tecnológico. Por outro lado, o desenvolvimento tecnológico constante acaba provocando a rápida atualização e substituição dos produtos industrializados. Isso tem como consequência o descarte de um intenso lixo tecnológico que tem a capacidade de impactar negativamente o meio ambiente. Até o ano 2000, era possível verificar a grande padronização dos hábitos de consumo, pois o mercado era dominado por poucas empresas, emissoras de rádio e televisão, que estabeleciam os produtos, músicas e programas que a maioria das pessoas iria consumir.
esse quadro passou a se alterar em função do amplo acesso a diversos produtos e serviços, que antes estavam restritos às grandes empresas e indústrias. A internet foi a grande responsável pela diversificação dos padrões de consumo e pela criação dos chamados mercados de nicho, voltados a públicos específicos que não tinham mais que se sujeitar às regras impostas pelas grandes empresas do mercado. Ou seja, a partir do ano 2000, ocorreu uma fragmentação das audiências devido à disponibilização quase ilimitada de produtos e serviços no mercado mundial. Na imagem a seguir, nós temos um exemplo das realizações da terceira fase da Revolução Industrial, com os avanços da nanotecnologia, um ramo da robótica que produz robôs e circuitos microscópicos. Temos aqui um processador localizado nas unhas de uma garota. Vamos reduzir ainda mais a escala. Nessa imagem, vemos um microchip de 1 milímetro² sendo transportado nas mandíbulas de uma formiga. Ou seja, ocorre uma diminuição no tamanho dos circuitos e um aumento exponencial da sua capacidade de processamento. Na imagem a seguir, temos uma representação da indústria química que está presente em amplas aplicações em toda a nossa sociedade. Passaremos agora a analisar as formas de organização do trabalho industrial. Falaremos especificamente do Taylorismo, do Fordismo e do Just-in-Time. Então, gente, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. Agora, proponho a vocês escreverem um pouco do que entenderam do vídeo sobre as fases da Revolução Industrial. E se vocês se interessarem para ver o vídeo novamente, vou deixar o link na descrição. Um forte abraço e muito obrigada.